Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Em audiência pública na Assembleia Legislativa, reunidos aí os sindicatos contra a situação absurda vivida aí pelos servidores públicos estaduais. Olha, gente, a denúncia feita pelos sindicalistas, a denúncia feita para os deputados da Assembleia Legislativa, muito especialmente a deputada Beatriz Cerqueira, que é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é de que os salários praticados no Estado, e ela sabe disso, são vergonhosos, pessoal. Muitos servidores em diversas carreiras recebendo abaixo do salário mínimo vigente nacional. Os dados são estarrecedores, pessoal. 59 mil servidores públicos em Minas Gerais recebem menos que um salário mínimo. E para chamar mais atenção para essa tragédia anunciada, nós temos hoje, pessoal, pelo menos 95% dos servidores desse total de 59 mil saem da onde? Da educação. Algo lamentável que o canal de Educação também expõe aqui um resumo das principais falas no tocante à educação no estado de Minas Gerais. Acompanhe comigo na tela para você. A situação é grave, né? Nós temos uma Constituição da República que garante ao trabalhador e à trabalhadora salário mínimo. Palavra mínimo, não é? Salário mínimo. Qual o nosso problema em Minas Gerais? O governo Zema está praticando menos do que salário mínimo para milhares de servidores. E aí, se você tem esses servidores que já recebem os menores salários, então nós estamos dizendo dos servidores com maior vulnerabilidade, e ainda menos do que salário mínimo. E muitos, inclusive, que sequer têm... Eu não sei se as pessoas sabem, gente, mas o Estado não paga auxílio transporte para a maioria dos seus servidores, não. É importante falar sobre isso. Tem nem auxílio transporte. Para milhares de trabalhadores do Executivo também tem auxílio alimentação, não. Que é aquela coisa básica, né? Transporte, comida, é o básico. O Estado não paga. Nós temos as ASBs, que... eu falo as, né, porque são a grande maioria, né, de mulheres. Elas representam aí cerca de 35 mil trabalhadoras, né, trabalhadores, e eles recebem um salário de R$ 1.466,59. Lembrando que o salário mínimo é de R$ 1.518. Então, é R$ 51,41, né, menor do que o salário mínimo. Como o salário de educação em Minas Gerais é o pior do Brasil, paga abaixo do piso proporcional que o governo diz pagar, né, para as carreiras do magistério, né, e para as ASBs, né, que são aquelas que fazem o serviço mais pesado, o serviço mais importante, né, porque sem higiene, sem alimentação, né, não tem como a gente conviver em nenhum lugar. Né, então, é importante, é até uma questão de saúde também. Né, então, a gente precisa delas, é fundamental para que a escola funcione. Nessa época, eu era professora primária, num distrito, a 30 quilômetros da minha cidade. Eu ia de ônibus escolar, eu saí da empresa e fui seguir a minha carreira, que eu tive de sair para continuar a minha formação. Eu ganhava, gente, na época, comparando com o salário mínimo, né, porque a gente precisa fazer essa comparação, porque, olha, para vocês verem, o índice não está sendo usado mesmo, mas hoje nós estamos vendo aí a realidade nossa. Como professora primária, eu ganhava correspondente a 4 salários mínimos. Então, da época do plano de carreira para cá, 20 anos atrás, vocês imaginam o que é isso hoje? Numa tabela que hoje, foi falado pelo João aqui, o ASB está ganhando menos do que o salário mínimo. E um professor primário aqui, que tem que ter curso superior, né, está ganhando menos de 1,5 salário. Então, olha a defasagem que vem acontecendo em todas as carreiras. E outra reflexão que eu quero deixar aqui, outra discussão, né? Essa lei foi aprovada lá em 2004, teve outras regulamentações, mas compõe o quadro da carreira dos profissionais de educação. O ASB também. Ele compõe. E por que ele não tem carreira? Por que ele está sendo a maioria contratado? Por que não, a desvalorização está vindo, começando por aí? Descumpre a Constituição, descumpre a legislação, né, que dá o direito à carreira, o direito ao ingresso no serviço público. Isso é cumprir a legislação. Né? Então, um profissional que não tem carreira,
acarreta uma série de outras coisas, como ele colocou aqui a questão do déficit previdenciário. Depois ela aposenta, não, quer dizer, não aposenta não, ela tem que carregar o tempo dela para o INSS, que agora já é direto por lá, né? Mas imagine o que é isso de transtorno na vida dessa pessoa. Sem contar que as questões ligadas à saúde, que vocês da saúde estão lá também ganhando mal, e ainda tendo que atender, né, todo esse conjunto de pessoas. A nossa tabela hoje, ela começa com R$ 980. Mesmo somando todos os quinquênios, que representa 10%, no total da remuneração, estamos abaixo do mínimo, a quase R$ 300, com o aumento do IPSENG. Vamos lembrar isso, gente. Esse grupo que construiu as políticas públicas antes de existir o Sistema Único de Saúde, nunca tiveram o direito ao respeito constitucional da irredutibilidade salarial. Por quê? Eles entraram, fizeram um concurso para 30 horas, o Estado era 30 horas. Desse concurso, eles recebiam 3 salários mínimos, e hoje eles não recebem um salário mínimo. Para completar, se fosse só esse grupo, estava ótimo. Mas a saúde tem sido esquecida dentro dos princípios constitucionais, que é um absurdo. Desde 2017, os técnicos que tinham direito à indexação até o salário mínimo não recebem essa indexação. Ou seja, outro grupo avançando para a miséria de trabalhadores do Estado de Minas Gerais. É uma vergonha. Nós não temos mais como olhar o nosso colega de trabalho, numa estação de trabalho, fazendo a mesma função que a nossa, ganhando R$ 3.000 e R$ 980. Isso é um absurdo. Nós não podemos mais conviver. E eu convoco a sociedade que usa o Sistema Único de Saúde, para enxergar o que acontece dentro do governo do Estado de Minas Gerais. Mas nós podemos passar fome. Nós podemos ganhar abaixo do salário mínimo. Nós podemos ficar sem nenhuma recomposição salarial por décadas. Mas nós entregamos o nosso trabalho. Está aí a vacinação em cada posto de saúde, as políticas de saúde da mulher, a saúde do trabalhador, que nós não temos dentro da cidade administrativa. O que nós fornecemos para a sociedade, nós não temos, nós não usufruímos. Não existe um local dentro da cidade administrativa que a gente faz um comunicado de acidente de trabalho. É isso que acontece dentro do Estado de Minas Gerais. Já diversas vezes a CEPLAG esteve aqui nessa mesa, em outras audiências, e disse que tem um serviço de urgência e emergência. Gente, o povo da cidade administrativa, vocês já acharam esse serviço de urgência e emergência dentro da cidade administrativa? Conta aí para nós quem é da cidade administrativa. Já achou, Alberto? Já achou, Maria? Quando a sua pressão ficou alta, o que você fez? Você correu por Risoleta Neves, não foi? E é isso que acontece conosco. Quando a colega ficou sem o dedo do pé cortado na porta do ônibus, dentro da cidade administrativa, o colega correu com ela, numa moto, por Risoleta. Então, é isso. O servidor que morreu subindo a escada, porque não podia a manutenção e a estrutura. Então, a nossa estrutura de trabalho, ela é uma das piores que possa ser ofertada. Não dá mais para chegar nessa casa, ter e conhecer deputados nessa casa. Gente, lembrem, ano eleitoral, deputados, lembrem disso, que vão e vota uma emenda no ano passado, feita pela deputada e outros, contra o salário mínimo para trabalhador e trabalhadora da saúde e de todo o Estado de Minas Gerais. Essa emenda foi vetada. Então, o STF, em 2022, decidiu, independente da sua jornada, nenhum servidor público pode ganhar abaixo do salário mínimo. Oh, gente, por que no Estado de Minas Gerais insistem em pagar abaixo do salário mínimo? Inclusive, a resolução 1062, tá, de agosto de 2022. E aí, a hora que o Estado entender a ilegalidade, vamos receber retroativo, gente? Nós estamos em 2025. Até hoje, essa legislação ainda não chegou para ser cumprida no Estado de Minas Gerais. Uma situação péssima. E tem um gráfico também, se puder apresentar, que nós fizemos um estudo que aponta, nesse estudo, vou explicar ali, mostra que o vencimento base do primeiro posicionamento da carreira para os cargos de nível superior de todos os grupos de atividades do Poder Público Estadual de Minas Gerais, observa por uma jornada de 40 horas que nós apresentamos este gráfico. E para o cargo de professor universitário, que exige a seguinte escolaridade, né, além da graduação, um curso de pós-graduação, o salário ainda é o menor se comparado com todas as demais carreiras do funcionalismo público.
No caso dos técnicos administrativos e analistas universitários, também o salário é inferior ao da educação básica, como também, olha que interessante, se nós ampliarmos a escolaridade, né, no nosso caso, tem diversos professores especialistas, mestres ou doutores, o salário continua sendo inferior às demais carreiras do funcionalismo e temos os piores salários da carreira universitária do Brasil, se comparar todas as universidades públicas brasileiras. É a situação atual da UENG e da Unimontes. Porque a população pobre é que precisa dos serviços públicos. E esse cidadão aí traz uma imagem para a população de que o servidor é cheio de privilégios. Ganhar menos que o salário mínimo no Estado é privilégio. Vocês entenderam? Então, eles sucateiam o serviço público para levar para a população que o serviço público não funciona. Então, eles sucateiam, começa com as terceirizações, depois as privatizações. Mas só que as privatizações têm um interesse único. Os amigos dele. Assim como ele fez com o metrô, porque o metrô na época valia 990 milhões, ele vendeu por 25 milhões, ele vendeu para o inimigo dele. Ele vendeu para um amigo dele. Assim ele quer fazer com a Copasa, com a Semig, com o Ipseng. Você entendeu? Essa é a ideia desse governo neoliberal. Essa é a ideia. E ele deixou bem claro, que detesta servidor público. Eu nunca vi uma gestão, e olha que eu sou novo no serviço público, menos de 15 anos. Eu nunca vi uma gestão que está unindo todo o serviço público contra ela. Eu nunca vi isso na minha vida. Um governador que vomita a todo momento que é o Estado mais seguro, que é o Estado melhor para se viver, que é o Estado cheio de benesses e tudo, mas quem sabe da realidade? Nós. Quem é que acompanha o que está acontecendo? Nós. Eu estou perplexo de ver também dos colegas aqui, da educação. Olha esse quadro aqui, pessoal. Da saúde, né? Desculpa. Pelo amor de Deus, gente, menos de R$900 para sobreviver. Eu tinha vergonha dos colegas que estão representando o governo aqui apoiar uma merda dessa. De coração. Eu sendo de carreira, com todo respeito, eu assinaria minha exoneração na hora. Por isso que eu não estou lá e eu não quero. Para vender minha categoria por causa disso, dá vergonha. Eu entendo vocês, o lado de vocês, mas muito me admira, representando o governo, ser funcionário de carreira, admitir um trem desse e não falar nada. Temos pessoas aqui aposentadas, pessoas nativas. Gente, isso é desumano, e não é só com nós aqui, não é com todo o serviço, de todas as áreas. Está tudo sendo impactado. Ele vira nas grandes mídias e fala, é um governo eficiente, Estado. Vamos criar um novo jargão que eu citei há tempos atrás. Governo ausente, Estado ineficiente. E é o que está acontecendo aí, ué. Por que a população reclama do serviço? Que nós não somos bem remunerados, nós estamos cobrando o mínimo para sobreviver. O mínimo. Nós, da segurança pública, o mínimo. Nós estamos com mais de 41% de defasagem de perda salarial. Vou dar um simples exemplo. Quem ganha R$1.000, menos 40%, quanto é que vira o salário? R$600. É mais ou menos isso. Agora, ele aumenta em quase 300% o salário dele, acima da correção de perdas inflacionárias. E aqui passa numa celeridade nessa casa aqui que até assusta a gente. Para isso, passa numa tranquilidade. Os outros poderes é tudo lindo, tudo bom. E para nós aqui? É tudo mais difícil, tudo mais moroso. Teve um colega que fez uma citação, e eu super apoio a fala dele, do senhor Pedro Cardoso. Parabéns, gostei da sua fala. Nós temos que criar vergonha na cara, todo o serviço público, e não votar nesse governo de jeito nenhum. De jeito nenhum. E os parlamentares que apoiam esse governo não votam neles também, não. De forma alguma. Nós não temos que... Se hoje tem os que apoiam esse governo, é que foi nós que colocamos em toda Minas Gerais. Na nossa área, chama de 1ª até 19ª RISP. Se tem alguém que é ligado ao Novo, apoia as ideias do Novo, que é um governo que só entrega para a iniciativa privada, que cria o desmonte do serviço público, que para esse cenário estar aqui hoje, ele deixa de fazer vários empregos de serviço. Então isso gera um caos, gera uma tormenta, e vira e fala, eu não consigo gerir. Manda para a iniciativa privada para gerir. E quem é que faz essa gerência? Os amigos. Quer fazer entregar as nossas estradas para pedágio aqui de BH para Sete Lagoas, gente. Isso é surreal, velho. E tem gente que não entende isso. População, serviço público, policiais, segurança, saúde. Vamos acordar. Pelo amor de Deus. Vamos todo mundo unir. Aqui não tem bandeira, não, gente. Não tem bandeira nenhuma, não. Aqui é serviço público, é fortalecimento. Eu uso serviço público. Todos nós usamos. Se o serviço está desmontado, como é que fica nós? E quem oferta esse serviço para a população? Vou concluir aqui, mas só dar uma citação de novo. Pelo amor de Deus, gente, 2026 agora. Não deixa nem Zema, nem Matheus Simões, que tem que dar nomes aqui,
Eu tenho a minha imunidade sindical e façam o que quiser, porque eu sou representante de categoria. Eu estou aqui para falar pela minha categoria. Eu não estou aqui para mentir, não. Para vir aqui e ficar defendendo o governo. Eu não ganho nada para defender o governo. Eu sou categoria. E eu faço aqui as minhas falas e espero que todos que estejam aqui façam essa fala. Não vote em governo novo, não vote em governo que apoia iniciativa privada e que entrega o serviço público como um todo. E eu nem fiz menção direta à minha categoria, que ontem teve 2 autoextermínios. Toda a segurança pública e serviço está adoecido mentalmente. Pegar um serviço nosso de saúde, que é nossa patronal, e aumentar a contribuição em mais de 100%, isso é desumano, é surreal. Isso é louco, pessoal. Pelo amor de Deus, vou voltar de novo. O cara vem aqui representando o governo de categoria, vocês estão de brincadeira comigo. Segunda-feira, e eu comentei isso com a deputada Beatriz, eu ia até passar um vídeo aqui, mas não vou passar, não. Segunda-feira, eu visitei algumas escolas que eu enviei emendas. Eu fico pensando, deputada, como é que tem deputado que consegue mandar emenda e voltar na escola? E encarar uma ASB, encarar um professor ou uma professora, sabendo que ele votou e vota contra o servidor aqui nessa casa o tempo todo. As ASBs, elas me cercaram e começaram a contar suas histórias. Queria fazer uma pergunta para esse cidadão que governa o Estado. Como é que ele dorme? Como é que ele consegue colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que tem uma ASB que cozinha para mais de 1.000 alunos e ganha menos de um salário mínimo, enquanto ele se dá um aumento de 300%? JB, fala no microfone rapidinho aí, no mentirômetro de hoje, quanto se tem no Caixa do Estado, por favor? Hoje está em torno de 36 bi. Isso representa o quê, JB? Isso representa o maior fluxo de caixa da história de Minas, certo? Aí a pergunta é, para quê? Por que o governo está fazendo caixa? Quais são as reais intenções disso? Por que não se utiliza isso para valorização do servidor? E detalhe, pelos números, pelos dados que nós temos, se o governo quisesse dar recomposição inflacionária salarial para todas as categorias, conseguiria. Assim como existem alternativas para solucionar e resolver esse problema que nós estamos discutindo. A deputada Beatriz Cerqueira, por exemplo, tem um projeto de lei para adicional de insalubridade na situação das ASBs. Um adicional de insalubridade que é muito justo, porque nós estamos falando de pessoas que se queimam todos os dias, que estão num ambiente de calor. Eu fui numa escola, num dia anterior dessa escola, tinha explodido um botijão de gás. Então, há justificativa para isso. Não é uma invencionice da deputada. Eu, quando pensei nisso, eu fui, Vossa Excelência, muito bem, já tinha apresentado esse projeto. Porque eu sei que Vossa Excelência ouviu isso do chão de fábrica, que é onde a gente pisa. Foi um pedido delas. Tem a ASB, Rafael, que está no Estado como coletora de lixo. Isso é um problema sério. Daqui a pouco, o coletor de lixo tem insalubridade, tem que receber. Se o Estado não está pagando, está errado. Isso também é desvio de função. Está para ser votado no Congresso Nacional o piso dos coletores de lixo. Como é que o Estado vai fazer? Vai pagar 2.200? Porque esse é o piso, é 2.200, vai ser o piso para o coletor de lixo. ASBs que estão registradas como coletores de lixo. Alguns números, como é fechamento, e aí os professores aqui têm a necessidade de, no fechamento, explicitar e resumir um pouco do que nós estamos falando, são 59 mil servidores que recebem menos de salário mínimo no Estado. 59 mil servidores. 95% desses servidores estão na educação. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.